Na aula de hoje, a gente vai discutir campo magnético. O campo magnético, ele é de uma maior dificuldade de compreensão. Ele é bem menos intuitivo que um campo elétrico. A razão é essa que, que nos leva a propor uma abordagem um pouco diferente para definir campo. Nós vamos fazer um processo um pouco diferente, né? A gente vai primeiro vai definir campo magnético e depois a gente vai definir força magnética. Tá? A gente vai fazer um caminho ao contrário que a gente fez no caso do campo elétrico. Tá? Que a gente começou com a força elétrica e depois definiu o campo elétrico. Não, isso não é tão trivial de definir no caso do, do campo magnético, essencialmente porque nós não temos alguma coisa equivalente às cargas pontuais. Tá? A natureza não nos proveu nenhum campo magnético pontual, um monopolo magnético. Não existe isso. Tá? Poderia existir, mas de fato não existe. E o que acaba acontecendo então é que os campos magnéticos eles têm duas origens principais. Uma origem que é três origens, vai. Uma que é essencialmente proveniente de correntes elétricas e outro que é originário da microscopia do sistema, tá? Então propriedades microscópicas são chamadas de spin. E finalmente eu posso gerar um campo magnético com um campo elétrico dependente do tempo. Nós vamos então nesse capítulo aqui introduzir a ideia de campo magnético nesse contexto. Bom, o, a lei que permite definir campo magnético é chamada de lei de Biot-Savart. Em francês, em geral, a gente não fala o último T aqui, tá? Então a gente fala Biot-Savart. A gente come esse último T aqui. Tá? Esses caras, Biot-Savart era um físico francês e a gente pode omitir então esse T aqui. Bom, o problema todo é que eu vou pensar um elemento infinitesimal do meu circuito, que vai ser caracterizado por uma corrente. Imagine que eu tenho um fio aqui, condutor. Esse fio condutor é atravessado por uma corrente I, eu vou pegar um pequeno pedaço desse fio, que é dado por dl, e eu vou calcular então qual vai ser o campo magnético gerado por esse pedaço de fio, campo H aqui. Bom, então o primeiro aspecto é o seguinte. Por enquanto isso é basicamente uma definição, no final das contas, né? Isso vai ser dado por IDL, 4π, multiplicado por R menos R', módulo de R menos R' ao cubo. Então vocês veem que tem esse produto vetorial aqui. Se não fosse esse detalhe, seria exatamente o mesmo caso que a gente tem no caso de uma carga pontual. Tá? Então, eu tenho dois vetores aqui. Eu tenho esse DL aqui, que aponta na direção do meu circuito, e esse termo aqui. Agora, se eu tenho o circuito inteiro, fechado em geral, né, porque para gerar para ter um circuito, né, ele tem que ser fechado. Eu vou somar todas as contribuições e vou então ter uma integral fechada aqui. Eu posso ter uma fórmula análoga a essa, no caso em que eu tenho uma densidade superficial de carga, de corrente, dada por K aqui. Então, uma densidade superficial de corrente aqui, K. E eu posso ter a possibilidade de ter um J aqui, que é uma densidade volumétrica de carga. Tá? Então, essas três possibilidades aqui me permitem, então, definir o campo H e calcular nos diferentes casos de interesse. Depois, vamos ver como é que as forças se comportam. Tá? O campo H ele vai ser medido em amperes por metro. Tá? Amperes por metro. Sai daqui, no final das contas, né? Porque eu tenho ampere aqui, eu tenho metros quadrados aqui em cima, né? Por metros cúbicos, então vai sobrar um metro aqui no final, então vai ficar ampere por metro. Nosso próximo caso vai ser resolver isso por um exemplo que vai ser o fio infinito. Bom,
Então a gente vai calcular agora o campo magnético gerado por um fio que é percorrido por uma corrente I. Essa corrente I está na direção positiva aqui do meu eixo Z. E então, para calcular o campo H, eu vou ter que basicamente usar a seguinte fórmula aqui. Então, isso vai ser um I L sobre 4π R menos R', de módulo de R menos R' ao cubo. Bom, nesse caso, o que vai acontecer? De novo, vou ter várias simetrias, né? Então, não vai fazer diferença, por exemplo, devido ao fio ser infinito, não faz diferença onde eu calculo, né? Em qual... Onde eu calculo faz diferença, mas eu tenho liberdade para escolher ao longo do eixo Z qualquer plano para calcular, ou qualquer ponto para calcular, não faz nenhuma diferença. Então, por simplicidade, a gente vai tomar que a gente vai calcular em cima de Z igual a zero, né? Sem perda de generalidade nesse caso. Uma coisa aqui. Então, vou precisar disso, eu vou precisar disso daqui também. Então, esse aqui vai ser um vetor R. Esse cara aqui vai ser o meu vetor R'. E esse cara aqui vai ser R' menos R. Bom, então, devido às escolhas que eu fiz, né? Eu vou calcular então em Z a Z. R' são os pontos onde eu tenho as minhas cargas e correntes, nesse caso. Então, R' vai ser simplesmente Z' a Z. Ixi, fiz uma besteira aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Esse crime que eu cometi aqui. Na verdade, R, né? Vai estar no plano, né? Então, Z vai ser igual a zero, então vai ser ρ a ρ. Né? Bom, então essa distância aqui vale ρ, né? Essa aqui vale Z'. O meu DL, ele está apontando na direção DZ. Ele vale DZ, mas aponta na direção AZ. E eu tenho linha aqui porque eu tenho que me lembrar que eu estou integrando em relação às coordenadas com carga. Bom, ok. R menos R', R menos R' em módulo, vai ficar ρ ao quadrado mais Z' ao quadrado, porque eu tenho de novo um triângulo aqui. Eu tenho então que H, o I eu posso tirar para fora,
4π. Minha integral vai ser de menos a mais infinito. E eu tenho dz' az que multiplica ρ menos z' az ρ ao quadrado mais z' ao quadrado na 3 meios. Bom, esse AZ aqui, né? Ele vai, quando eu multiplicar por esse AZ, ele vai desaparecer, vai ficar um AZ vezes a ρ. Tá? Então, esse cara desaparece. E eu tenho que, é o seguinte, eu tenho que ρ, θ, z, ρ, θ, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho z vezes ρ é θ. Tá? Então, isso aqui vai me dar aqui o H vai ser igual a I sobre 4π. A integral de menos infinito a mais infinito do que? De dz', que vai ficar aqui, vai ficar uma θ só, né? Então vai ficar uma θ, né? Porque eu fiz z vezes ρ vai dar θ, né? Então por isso que fica esse θ que está aqui, e é positivo. E eu tenho uma integral de ρ ao quadrado mais z' ao quadrado na 3 meios. Okay. Bom, o que acontece aqui? Agora eu tenho que calcular essa integral, né? Essa integral vai ser fácil de calcular porque eu tenho eu tenho que integrar em dz' aqui, né? Bom, chegando nessa integral aqui, eu tenho que... Ela é relativamente fácil de resolver. A parte mais complexa é tirar o aθ para fora, mas eu posso fazer isso porque a θ, apesar de estar dependendo das coordenadas com linha, ele não depende de z. Tá? Então esse é o fato que me permite escrever ele assim. Eu tenho 4π aqui. Tenho esse ρ. Bom, essa integral de menos infinito a mais infinito, a gente já resolveu, tá? Ela vale 2 sobre ρ ao quadrado. Isso tudo junto, então, me dá o seguinte, que isso vai valer I sobre 4π ρ, né? Porque eu vou cortar esse ρ com esse aqui. Opa. Vou apagar aqui porque esse 2 aqui, esse 4 aqui... corta esse cara aqui, corta com esse. E aqui eu tenho a θ. Beleza. Então, deixa eu resumir isso aqui para vocês tudo, porque está um pouco confuso agora.
Então, resumindo tudo, eu concluo que H é igual a I sobre a θ sobre 4 2 π ρ. E beleza. Bom, com isso eu consegui escrever o campo H. Agora seria interessante tentar desenhar isso, né? Então, vamos lá, vou tentar fazer um desenho desse objeto. Então, vamos vir para cá. Beleza. Então, o que vai acontecer? Eu tenho minha corrente I aqui. Ela vai nesse sentido. E agora, o meu campo, ele é na direção a θ. Tá? E ele decai como 1 sobre ρ aqui. Ele decai como 1 sobre ρ. Então, basicamente, ele, para um valor de ρ constante, ele vai ser mais ou menos isso aqui. Agora, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que isso vale para qualquer valor de z, né? Isso vale para qualquer valor de z. Então, vale para esse cara aqui. Vale para esse cara aqui. Tá? Então, todos eles eu tenho esse mesmo desenho aqui, tá? Essencialmente, tá? Então, para cá também vai apontar. Ele também vai apontar
assim, né? E aqui também ele vai apontar assim. Bom, eu tenho que lembrar que vou desenhar só um caso aqui, que essa aqui não é a única linha, né? Eu tenho outras linhas aqui. Então, por exemplo, eu teria que considerar também isso daqui, tá? E repetir para todo mundo. Então, esse aqui é o desenho desse meu campo aqui. Tá? Que também vai estar apontando. Ele também vai estar apontando para cá, tá? Só que à medida que eu vou pegando rolos cada vez maiores, ele vai ficando cada vez menos intenso, tá? Então, essencialmente, esse aqui é uma representação desse campo H. Essa coisa, ela é representada como uma regra da mão direita. Então, essa aqui é chamada regra da mão direita. Tá? Na regra da mão direita, eu pego meu dedão, eu aponto na direção do campo I, da corrente I, e os dedos aqui da minha mão me dão a forma do meu campo, tá? Eles me dão a direção na qual o campo aponta, tá? Isso é muito relevante para nós, tá certo? Beleza. Então, com isso a gente consegue representar o caso mais simples possível de campo magnético, tá? Aqui eu estou usando a letra B, vocês vão ver que B e H estão diretamente relacionados logo na sequência, mas não tem grandes mistérios.